Bem-vinda, Andréia, tudo bem? Olá, meus queridos, olá, Andréia! minhas queridas. Bom E dia, aí, uma André? satisfação sempre muito grande estar aqui com vocês. Admiro muito o trabalho de vocês, é uma alegria. Nós Seus também. girassóis estão muito bonitos, Andréia. Hã? Bom Seus dia. girassóis Tá, não tá? tá Ficou bonito, bonito. iluminado. É, Alguma luz, chiquérrimo. né? Alguma luz. Precisamos de luz no fim do túnel, né? Precisamos. Olha só, aqui, Andréia, a gente está aqui, você também é muito querida pela nossa comunidade, ó, Andréia, linda, Andréia, todo mundo depois sempre chama Andréia, Andréia de Goiânia, Andréia, então tá aqui, Andréia, que tem um canal bombado também no YouTube, Andréia Gonçalves. E, Andréia, o tema do dia aqui, que está todo mundo indignado, mas a gente já falou, né, dos efeitos zero que vai ter, essa questão da aprovação ontem da trava da ação contra o Ramagem, e que eles, né, fizeram essa narrativa querendo, vai ser para todo mundo, a gente já explicou aqui que não é bem assim, é inconstitucional, mas eu queria que você comentasse qual que é o efeito disso, embora sendo inconstitucional, a gente estava falando, é para criar aí essa, né, essa disputa, como que você viu essa aprovação? Olha, para mim, essa união, né, de extrema-direita com o centro, com a direita, é o centro se aproveitando do desespero da extrema-direita. É a direita se aproveitando do desespero da extrema-direita para fazer cócegas no Supremo Tribunal Federal para ver se libera as emendas que estão sendo bloqueadas. Flávio Dino, no mês passado, liberou milhões e milhões de reais de emendas por falta de rastreabilidade. Na verdade, para mim, isso é um contra-ataque da Câmara de Deputados Federais para mandar um recado para o Supremo liberar emendas. É aquela revancha, aquela raiva, entendeu? É isso aqui, ó. Não é porque quer liberar Bolsonaro, quer anistiar Bolsonaro, não. Eles querem isso aqui. Aí, para isso, eles usaram dessa estratagema, na minha humilde opinião, para ver se abala o Supremo ali, porque não tem outra explicação. É tão inconstitucional essa medida que não tem outra explicação. Eles têm uma finalidade. E a finalidade não é nem salvar Bolsonaro da cadeia, tirar Bolsonaro do processo criminal, porque eles não vão fazer isso. E é interessante que a imunidade parlamentar já fala, é imunidade parlamentar. É só para deputado e senador. Está lá no artigo 53, na seção 5, dos deputados e dos senadores, artigo 53, parágrafo 3º, que prevê a possibilidade de sustação, de suspensão de processo, de ação penal, de ação contra deputado e senador. Né? Esse afã de abarcar todo mundo que está ali na ação penal 12.100, é golpe, André? Pode até ser golpe, pode até ser, mas na verdade é isso aqui, ó. Estão se levantando contra o Supremo porque, na minha opinião, querem que o Supremo saia da jogada e deixe a farra do boi gordo com as emendas secretas do orçamento secreto. Tanto que Glauber Braga está sendo caçado, porque se levantou contra o orçamento secreto. Enquanto isso, Gilvão da Federal só tem uma suspensão do mandato de 3 meses. Enquanto isso, Chiquinho Brazão ganhou um presente de ter sido caçado pela mesa e continua elegível. Então, assim, são situações tão esdrúxulas, tão vergonhosas, que depõem contra o próprio parlamento. E o Supremo vai derrubar, porque não tem como. Todo mundo que estuda minimamente direito constitucional sabe disso. E eles sabem também. É essa a situação. Eles também sabem disso. Só que dão alimento para a extrema-direita, afrontam o Supremo Tribunal Federal, porque tem outros interesses, para o Supremo tirar o time de campo em relação ao orçamento secreto, e aproveita do desespero dos bolsonaristas que não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E o bicho é Alexandre de Moraes. E vai pegar. É uma vergonha. Na verdade, o parlamento ele está se levantando contra ele mesmo. E eu digo para vocês, a partir disso, sabedores que eles são de tudo isso que eu estou a dizer, na minha humilde opinião, eles sabem disso, é o pior parlamento da história democrática do Brasil, que o Brasil já teve, infelizmente. Ô, Andréia, e como é que você viu o papel do Hugo Mota nessa história? Ele facilitou pra caramba, né? Qual é a dele, na tua opinião? Hugo Mota?
É mais do mesmo e muito do pouco. É Arthur Lira, com outra vestimenta. É Arthur Lira. Na verdade, quem estava ali era Arthur Lira. Ele não deixou ter debate, gente. Ontem, Hugo Mota, ele impôs as regras. Só quem vai debater é os líderes. Não aceito requerimento, não aceito emendas, não aceito destaque, não aceito isso, não aceito aquilo outro, para aprovar logo, para correr logo. Foi isso que ele fez. É mais do mesmo e muito do pouco de Arthur Lira. E não me surpreendeu nem um pouco. Pelo contrário, só confirma o que a gente já sabe. Tanto que ele é o sucessor de Arthur Lira. E vou reiterar, por detrás disso está o orçamento secreto. No governo Bolsonaro, eles sentiram o gosto de ter na mão bilhões de reais e de gastar sem saber para onde vai e com que o dinheiro foi gasto e quanto foi. E eles querem continuar assim. E o Supremo, a partir, notadamente, do posicionamento que foi confirmado por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal de Flávio Dino, eles não estão engolindo. Aí fizeram isso para ver se passa um recado para o Supremo. Só que não tem como. Por quê? Por que não tem como? Porque tem a Constituição. Está escrito lá na Constituição. Não adianta ter uma narrativa factoide, não adianta ter outra narrativa que está escrito lá. Imunidade parlamentar. É para quem? O próprio nome já diz. É para parlamentar. Bolsonaro não é parlamentar. Bolsonaro é inelegível, daqui a pouco presidiário. General não é parlamentar. Comandante lá, coronel, major, não é parlamentar. Então não tem como. E eu vou dizer uma coisa, é um cinismo tão grande que eu vi ontem na Câmara de Deputados Federais, com os discursos de alguns, que eu vou te falar uma coisa, é só isso aqui mesmo. Não tem outra coisa, não. Para baixar desse jeito, não tem como, não. Uma vergonha. Andréia, o que o governo Lula podia fazer, na sua opinião, para sair dessa sinuca de bico? Há algo a fazer? Porque se tornou, assim, a Câmara resolveu tentar sequestrar o governo, né? O tempo todo fica colocando uma armadilha para o governo se fragilizar. O que o Lula poderia fazer, na sua opinião? Fazer? O que ele tem que fazer é trabalhar. Trabalhar, presta atenção. Pega o código, pega o código. Lula tem que trabalhar. E Lula está trabalhando. Só que como minha avó dizia para mim, quem não é visto não é lembrado. E ninguém sabe o que mudo quer, o que calado quer. Lula tem que aparecer mais. Lula tem que antecipar as pautas para as redes sociais e para a TV corporativa. Lula tinha que ter antecipado em relação, por exemplo, à questão do INSS. Não adianta, hoje em dia, não adianta só trabalhar. Hoje você tem que trabalhar, tem que mostrar, tem que provar que trabalhou e mostrar de novo e provar de novo. E existe o que para isso? Rede social. Então, Lula tem que fazer isso. Agora, em relação à questão do Congresso Nacional, é uma sinuca de bico. Notadamente porque agora o Supremo entrou na jogada. Porque antes, o que o governo Bolsonaro fazia? Soltava o dinheiro. Soltava. Bolsonaro teve mais de 150 pedidos de impeachment. Bolsonaro só não foi impeachmentado porque ele comprou o Congresso Nacional com as emendas. Senão ele teria sido impeachmentado. Lula, nem se ele quisesse mais, ele pode fazer isso. Porque agora o Supremo entrou na jogada. Por isso que eu digo, não tem como mais recuar. Ou agora moraliza minimamente, ou então nós vamos ter outro golpe de Estado, outra tentativa de golpe de Estado, porque não tem para onde correr mais. E os golpistas estão soltos, os cabeças estão soltos, e estão aproveitando as brechas para entrar. Brechas essas em que eles pegam, inclusive, os oportunistas, que é a galera da direita, que são os oportunistas, que às vezes nem quer o golpe, mas desde que o bolso dele esteja cheio. É uma sinuca de bico. E esse povo foi eleito. Aí que está o problema. Esse povo foi eleito. Querendo ou não, eu gostando ou não, essas pessoas estão lá e elas têm a legitimidade e o voto para estarem lá. Então tudo começa onde? Na urna eletrônica. O povo tem que aprender a votar. Porque senão nós estamos lascados. E Lula, ele vai ter que
trabalhar mais nas redes sociais e antecipar as pautas e ditar as pautas. Senão, vem os picareta de plantão, falam um monte de mentira e de safadeza, viraliza, aí a mentira de tanto ser repetida nas redes sociais parece que é verdade. Aí a mentira no crédito, no débito, no pixel, né, Nicolas? Aí fica difícil. Não, e sabe o que é pior também? Que aí, com essa votação, eles estão dizendo assim, não adianta vir investigar, botar ação contra qualquer um de nós por emenda, que nós vamos sustar, né? Porque eles estão sustando a margem. Não vem não tem esse recado ainda. E ainda, Andréia, eles aprovaram, contrariando decisão do Supremo que para a proporcionalidade do censo de 2022, readequar as cadeiras, o que eles fizeram? Aumentaram cadeiras em estados que têm maioria de direita, né? Não são estados onde a esquerda tem, né, o PT é mais forte. Então, tudo bem que seguindo a proporcionalidade, mas a decisão do Supremo não previa aumento no número de deputados. Aí eles foram lá, mais 18 deputados. Aí falam todo do impacto, e quanta de emenda? Mais 18 deputados. Então, assim, a força do parlamento hoje é absurda, né, André? Na verdade, a força do parlamento sempre foi muito grande. Sempre foi muito grande. Mas ela, nesse momento, não está sendo usada para o respeito ao Estado Democrático de Direito, respeito à Constituição, para realmente se avançar em proposituras tão importantes como, por exemplo, a isenção do imposto de renda. Eles aprovaram e estão aprovando situações do dia para a noite. Enquanto, por exemplo, o fim da escala 6x1, aí tem que fazer comissão, tem que fazer grupo de trabalho, isenção do imposto de renda, tem que fazer comissão, grupo de trabalho. Por quê? Para enrolar, para passar o mel no bigode do gado e enrolar. E eu fico indignada com isso. Agora, essas situações, eles aprovam do dia para a noite. A questão mesmo da suspensão não foi nem do dia para a noite, foi do dia para o dia mesmo. Foi à tarde e à noite, já aprovaram. Esse é o problema. Tem muito poder o parlamento, mas estão usando esse poder para quê? Para manipular as pessoas, para enganar as pessoas, visando isso aqui. E se o bolso não estiver cheio, parte de fato para um golpe, para uma nova tentativa de golpe. E vão bater palma ainda para os golpistas. Agora, eles se lambuzaram muito. O toma lá da cá, durante o governo Bolsonaro, dinheiro demais, bilhões e bilhões de reais. E tudo está circunscrito a essa situação, onde eles querem passar o recado para o Supremo. Porque se a gente pensar nessa lógica, vamos sustar também a ação do Chiquinho Brazão, ué. Só não vai porque ele foi caçado agora. E Carla Zambelli, amanhã vai começar um novo julgamento da Carla Zambelli por outros crimes que ela cometeu, ué. Vamos sustar da Carla Zambelli também, ué. Enquanto isso, vamos caçar o mandato de Glauber Braga, que não cometeu crime nenhum. Já passou da casa da mãe Joana essa situação. Eu só não vou usar outro termo em respeito a vocês. E a respeito a quem está assistindo a gente. Porque, pelo amor de Deus, gente, nós não vamos parar de jeito. Andréia, quer dizer, com tudo isso, ontem o Bolsonaro convocou uma manifestação em Brasília, né? E foi a manifestação, mesmo tendo sido de um processo complicado de internação. Faz 3 dias que ele saiu do hospital, ele foi lá, ficou sentado ali com toda a sua entourage, tinha Caiado, Zema, Ratinho Júnior, o astronauta, a mãe do astronauta, o pai do astronauta, o filhinho do astronauta, tá todo mundo lá. E eles reuniram 4.000 pessoas. Ontem, eu aqui no Fórum 11h30, falei que o ato ia ter no máximo 5.000 pessoas. Eu cravei, né? Deu 4.000 pessoas. Uma vergonha total. Quer dizer, o bolsonarismo ainda está forte na Câmara, no Congresso. Ele consegue, por conta do que você explicou aqui, dos interesses do centrão, dos parlamentares, usarem ele com base nas chantagens para ter benefícios próprios. E, de alguma maneira, também nas pesquisas.
sendo que nas pesquisas mais confiáveis o Lula ganha de qualquer um e o Haddad idem, né? Como é que você está vendo esse cenário do bolsonarismo para 2026, né, a partir também dessas manifestações, Andréia? É interessante mais, né, gente? A gente olha assim, é muito interessante, sabe por quê? O parlamento, há uns tempos atrás, ele se posicionava muitas vezes conforme a multidão. Conforme a manifestação, a multidão, eles se adequavam ao seu posicionamento. Não, ó, tem multidão, tem tudo, vamos adequar. Agora não. Bolsonaro não tem nem mais multidão mais, gente. Bolsonaro tá lascado, flopado e lascado, não tem nem mais multidão, e mesmo assim, o movimento dentro da Câmara de Deputados Federais ali é a favor dos bolsonaristas. Por quê? Não tem outra explicação. É o Deus deles, né, André? O Deus deles é esse. Se lambuzaram, sentiram o gosto de ter bilhões de reais sem saber para onde ia, quanto ia, com o que era gasto, gente. E todos esses movimentos não é para salvar Bolsonaro, não. É para afrontar o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo entrou na jogada e está bloqueando pagamento de emendas secretas, por não ter rastreabilidade. E olha que tem a Constituição e foi aprovada uma lei no ano passado. E nem a lei do ano passado, aprovada pelo próprio parlamento, que regula o pagamento e a liberação das emendas, eles querem respeitar. E a culpa é do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é muito interessante a gente perceber esses movimentos. Porque a verdade, às vezes, a gente tem que olhar um pouquinho além. E a verdade é uma só. Os golpistas estão soltos da extrema-direita, os cabeças, e os fisiologistas oportunistas querem dinheiro. E o Supremo está sendo uma pedra no sapato desse povo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Em relação às pesquisas, eu vou ser muito sincero para vocês. Não vou mentir para vocês, não. Eu não acredito. Na maioria dessas pesquisas aí, eu não acredito. Sabe por quê? Isso fala assim, tem pesquisa aí que fala que Lula estava quase em terceiro lugar, ué. Bolsonaro em primeiro, Tarcísio e a Micheca. Pelo amor de Deus, gente. Pensa com paciência. Vai querer que eu acredite num trem desse? Não tem como acreditar num trem desse, não. Isso é conversa para boi dormir, é para tocar gado. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Hã? É indução, não é pesquisa, é indução. Eles querem induzir as pessoas a acreditar que a Michelle ganharia do Lula, gente. Cara, se eles tivessem essa força, essa capacidade toda, essa capilaridade política, isso reverberaria na rua. Exato. Nem rua tem mais para esse povo. Gente, foi uma vergonha ontem em Brasília. Aí você quer que eu acredite numa pesquisa dessa? Não tem como. Para mim, Lula vai ser tetra em 2026 e por isso tanto desespero. Só que aí tem que tomar cuidado. Porque se juntar mídia corporativa, elite, centrão e tudo, é perigoso. É perigoso ter um golpe de novo. Um golpe institucional. Lá saído e nascido dentro da Câmara de Deputados Federais. Porque, pelo amor de Deus, eles estão forçando demais a barra com essas pesquisas. Isso é um alerta para o governo e para todos nós brasileiros. É uma forma de manipulação. E a gente tem que estar atento. Agora, a maioria dessas pesquisas aí eu não acredito, não. Que a rua não bate, sabe? O movimento não bate. Tem que bater. Não vai, não. André, eu queria te perguntar uma coisa sobre outra coisa que o parlamento, a Câmara aprovou, que foi o aumento de deputados. Isso dará um deputado a mais para Goiás, certo? Você acha que Goiás está precisando? A sua, Andréia, deputada. Não, obrigado. Você acha que Goiás está precisando de mais um deputado? Você acha que o Brasil está precisando de mais deputados? Para mim, o Brasil está precisando de menos deputados. Olha, eu sempre falo lá no meu canal, sabe?
A culpa é sempre da gente. É do pobre, coitado, lascado, do trabalhador, do aposentado, do pensionista. Aí eles vêm. Vamos fazer reforma trabalhista. Fez reforma trabalhista, não resolveu patavina nenhuma. Só piorou a situação dos trabalhadores. Bolsonaro fez a reforma tributária, previdenciária em 2019, no primeiro ano do seu mandato. Lascou com aposentados, pensionistas e trabalhadores. Que quando for pedir a sua aposentadoria, vai se lascar, vai descobrir que tem que trabalhar mais, tem que ter mais idade e a fórmula de cálculo mudou e vai receber menos. Se lascou no crédito, no débito, no pixel. Aí vai resolver, não resolveu. Aí agora, de vez em quando, fala da reforma administrativa. Porque o problema é os servidores públicos. Então, meu querido, a culpa é de todo mundo, menos dos políticos. Não é que eu sou contra a política, não, pelo contrário. Só que tem um porém. Cadê a reforma política? Não tem reforma política. Só esse número mais aí de deputados federais vai ser 64 milhões por mês a mais. Aí não, aí fica difícil. Aí sabe o que é o pior de tudo? Eu vi uns vídeos aí da horda bolsonarista. Eles estão colocando a culpa no STF. O STF não falou para criar mais vaga. O STF realmente decidiu e disse que a forma de distribuição dos deputados existentes está errada, conforme o censo do IBGE. Conforme a população dos estados, que tinha que fazer a redistribuição e adequação. O que eles decidiram, então? Aumentar o número, ao invés de fazer a redistribuição e adequação. Mas a culpa é de quem? Na horda bolsonarista que eles estão espalhando, é do Supremo, porque foi o Supremo que mandou. Aí fica difícil, né, gente? Agora é uma sem-vergonhice. Mais deputado federal, que vai custar 64 milhões por mês, para quê? Para quê mesmo? Tinha que fazer uma reforma política, enxugar a máquina política, acabar com os privilégios, com as mamatas, com tal e coisa. Por exemplo, lá estão discutindo, né, os super salários do judiciário, moraliza a casa primeiro, o parlamento. Eu tenho certeza que se moralizarem o parlamento, fizer uma reforma política, enxugar a máquina política, tirar as mamatinhas, os privilégios, os perinducalhos, o auxílio combustível, auxílio moradia, auxílio paletó, verba de gabinete, diminuir, eu tenho certeza que eles vão conseguir moralizar o judiciário. Mas como que eles vão moralizar o judiciário se a própria casa está porca, suja? É o sujo falando do mal lavado. E tem gente ainda que vai, é mesmo, é o judiciário, o problema é o judiciário. Não, o problema é o trabalhador, tem que fazer reforma. E o mais triste de tudo é que você pega aposentado e pensionista e pobre, lascado, que ainda bate palma para esse povo. É o famoso pobre de direita, que está mais perdido que está em tiroteio. Que daqui a pouco acha que a culpa é dele mesmo. É a vítima achando que a culpa é dele por ter sido agredido, por ter sido ofendido. É muito triste. O Brasil precisa avançar, gente, notadamente na questão da educação. Educação política, educação... Porque senão nós estamos lascados. Vai ser usado como massa de manobra. E para piorar toda a situação no Brasil, ainda tem o quê? Jesus. Usa o nome de Jesus em vão. É o fundamentalismo religioso, que acaba com tudo. A pessoa não nem raciocina mais. A pessoa só fala, é Jesus, nem raciocina mais. E um monte de mercenário da fé usando da boa fé das pessoas, do sagrado, pega os púlpitos de adoração e fazem verdadeiros palanquetes de picaretagem, de mamata, e usando a boa fé das pessoas através do fundamentalismo religioso. Aí piorou tudo, aí acabou. Pronto, aí nós temos um terreno fértil. Para quê? Para um novo golpe daqui a pouco. E com as redes sociais, com uma velocidade muito mais rápida. Que não vai ser daqui 20, 30 anos um novo golpe, não, gente. Uma nova tentativa de golpe, não. Rede social traz a velocidade necessária. Vai ser de 3 a 5 anos. E pelo andar da carruagem, do jeito que está, com as emendas bloqueadas, se brincar, é antes do que a gente imagina. Infelizmente. Para nossa sorte, tá tudo velhinho, vai morrer antes. Será? Ai, olha... Eu vi aquelas imagens da passeata ontem, gente. A idade estava bem elevada. Mas tem Nicolas. Sim, mas entre os chefes, eu digo os que acompanham o público deles. O público deles está numa idade bem avançada. Eu vi ontem só velhinho aqui em Brasília. Né? Nada, não é tarismo. Os mais orgânicos, né? Mas tem uma juventude, infelizmente. Tem uma juventude, você acha, Rovai? Tem.
tem um engajamento aí de jovens via MBL, via Nicolas, via... E eles conseguiram, por exemplo, renovar a liderança André Fernandes. Eles têm lideranças de direita na juventude, extremistas, né, de direita. A gente também está conseguindo. Aliás, queria até fazer aqui um parênteses, né? Me solidarizar com a Camila Jarra, deputada federal por Mato Grosso do Sul, que descobriu um câncer, 30 anos, uma menina, né? E está com câncer e vai fazer tratamento. Ela é uma das lideranças jovens aí da esquerda, né, que a gente tem, mas esse pessoal, por não ser histriônico, não faz tanto sucesso quanto o Nicolas Ferreira da vida, o André Fernandes, o Raspa Fiofó. Raspa Chaves. Tem o Pavanato em São Paulo, que está provando intervalo bíblico nas escolas, transfóbico, Deixa eu ler os superchats, a gente já está chegando no final da parte da André. O Lula, Luiz Costa Pinto, não o Lula que está na Rússia, o nosso Lula que já está aqui nos bastidores. O Lula do Collor. Lula do Collor. Deixa eu ler os comentários, tem vários comentários aqui para Andréia. A Naira Palhano diz: Exum, o golpe Sintra Inua continua, né? Deve ser desde 2016. O governo federal é o jacaré que deu carona ao escorpião e vem sendo envenenado desde então. Nesse Papa eu voto, Glauber fica, o Papa que o Rovai trouxe. Papa jamaicano. Graça Matos, camarada, doutora Andréia, admirável, Graça Santos aqui. Alexandre Júnior, Andréia Gonçalves, maravilhosa, bota e toca no like. Andréia, sucesso. Sem projeto Nicole, diz bota, sem anistia, queremos justiça, Bolsonaro na prisão. A Mirna diz, não tem como acabar com o orçamento secreto. Pois o de Flávio Dino está querendo pelo menos com a emenda Pix, né? Mariazinha Dutra, Andréia, não tem como acabar com o orçamento com as emendas. A pergunta, já passo para você fazer sua linha final. O Jonas diz, PT votou junto para aumentar. Lê a minha pergunta ali. Fátima Helena, Lindbergh fez essa consulta ao STF, teve resposta, deve ser sobre a decisão, a gente já falou aqui. A Selma Vieira também manda super sticker. Obrigada, galera. Andréia, já sei que você tem que já sair correndo, mas seu minutinho final aí. Se tem como acabar com orçamento secreto? O Supremo está tentando. O Supremo está tentando e está sendo atacado de tudo quanto é jeito. Onde eu expliquei para vocês, a fome está juntando com a vontade de comer. A extrema-direita está juntando com o centrão com a extrema-direita para tentar atacar o Supremo Tribunal Federal. Extrema-direita, que é anistia, que é Bolsonaro em 2026 de novo, e a direita no centrão, que é o quê? O orçamento secreto continue. O Supremo está tentando, mas está sendo atacado. E muitos bolsonaristas, né, que é tiro, porrada e bomba, bandido bom é bandido morto, está ajudando essa bandidagem para atacar o Supremo Tribunal Federal, ou seja, aquela estrutura está sendo usado e manipulado para atacar o Supremo Tribunal Federal. E não sabe muitas vezes nem por que está fazendo. Tudo calcado em mentira e fake news. Como, por exemplo, essa presepada agora da suspensão da ação penal 12.100 em relação aos golpistas. Aos golpistas não, aos golpistas não. Em relação à liderança, aos cabeças, né? Porque os golpistas estão lascados ainda, do 8 de janeiro, tá tudo lascado. Em relação à liderança. É uma presepada, é mais um levante contra o Supremo, cujo mote, pela maioria ali do centrão, se gritar pegar ladrão, não fica meu irmão, da direita, é o quê? Orçamento secreto. O Supremo está tentando derrubar. Muito bem. Andréia, muito obrigada, resumiu muito bem, pessoal, é isso aí. Muito obrigada, Andréia, bom trabalho lá, sigam o canal da Andréia Gonçalves também, e até a próxima. Obrigadão, Andréia. Obrigada a vocês, viu? Beijo, admiro muito o trabalho de vocês. Uma alegria. Foi um prazer conversar com você, Andréia. Tchau, beijo. Valeu, Andréia.